mais uma leitura da série Mensagem das Estrelas. Para quem nunca assistiu uma leitura dessa série, vou colocar a playlist da série nos cards, no izinho. Para quem tiver curiosidade de assistir alguma leitura anterior que eu fiz. E se trata de uma leitura livre. Não é focada em signo, não é focada em um tema específico. O tarô é que mostra qual será o tema a ser desenvolvido, e eu conto uma história. Então alguns de vocês podem se identificar com a história 100%, outros de vocês podem se identificar com parte da história, e alguns podem não se identificar com a história de fato. Mas se você chegou nesse vídeo, se chamou a atenção aqui o vídeo, o título, é porque pode haver aqui alguma mensagem ou conselho que vai ser útil para a sua situação. Eu vou iniciar agora tirando arcano maior. A justiça. Oito de espadas, as de espadas, 6 de espadas, 2 de espadas, quanta espada? As de copas, cavaleiro de copas. Eu vejo que é a história de uma pessoa. Eu vou retratar como sendo uma mulher, mas caso você seja homem e se identifique com a história, é só adaptar o gênero. Eu vejo que não necessariamente é uma história de relacionamento aqui. Tem mais, eu vou contar mais sobre o lado da mulher, mas pode haver aqui aspecto relacionado ao âmbito afetivo, como saíram o naipe de copas aqui. Então eu vejo uma mulher aqui que no passado ela tinha muitos bloqueios. Tem um 8 de espadas. Havia muitos bloqueios, havia uma dificuldade aqui, inclusive dela enxergar a realidade como ela realmente é. E isso essa dificuldade de enxergar a realidade era muito por conta desses bloqueios emocionais, mas principalmente mentais. Eu vejo que essa mulher tende a ser muito racional. Saíram muitas cartas de espadas. Então é uma mulher que busca sempre ser justa na situação, sempre olhando também, levando em conta o lado do outro. Então é uma mulher que tende a ser muito diplomática também, e muito racional. Então no passado talvez ela não tinha esse equilíbrio, porque a justiça fala muito do equilíbrio, então a busca pelo equilíbrio. Então ela não tinha muito esse equilíbrio entre a razão, o racional, com o emocional. Então isso gerava esses bloqueios, gerava uma certa dificuldade, inclusive, em tomar iniciativa, em tomar atitude nas situações e principalmente em falar, em se expressar, em falar de forma objetiva o que se queria, o que... eu vejo também uma dificuldade, um bloqueio aqui que ela tinha no passado,
que talvez até poderia ser um bloqueio que foi desenvolvido quando era criança, porque o 8 de espadas fala muito de bloqueios antigos. Então, eu vejo que essa mulher tinha um bloqueio a respeito da fala, seja se que dificultava ou que dificultava ela falar de fato. Ela poderia ter problemas de dicção ou poderia ter problemas com gagueira, e eu vejo que muito essa dificuldade em falar que ela tinha era muito por conta da insegurança, principalmente, e eu vejo que poderia vir talvez de experiências passadas, principalmente tidas na infância. Talvez ela viveu experiências aqui onde familiares ou os pais reprimiam muito essa pessoa, talvez não ou então não levavam em conta o que ela achava das situações, as opiniões dela, e talvez ela reprimia isso, começou a adotar uma atitude de ficar reprimindo os próprios pensamentos, não expressava isso, não externalizava. É isso que eu percebo aqui. E no passado ela tinha esse bloqueio que gerava essa dificuldade em falar a verdade, falar o que ela pensava, expressar a opinião dela, expressar suas ideias. E eu vejo que pode ter levado um tempo. Acredito que ela ainda está trabalhando nesse bloqueio. Mas eu vejo que ela conseguiu se libertar de boa parte de pensamentos, crenças que acabavam gerando essa dificuldade na fala, e também essa dificuldade dela enxergar a realidade como ela realmente é. E eu vejo que ela conseguiu se libertar de boa parte desses bloqueios através da mudança da perspectiva, mudança da forma de pensar a respeito dela, a respeito de eu vejo ela adquirindo mais autoconfiança a respeito do que ela pensa, das suas próprias ideias, da sua própria voz. Talvez alguns que vão se identificar com essa história no passado não gostava da própria voz, ou achava a própria voz feia, ou tinha essa insegurança a respeito da própria voz, da própria forma de se expressar verbalmente, de conversar com as outras pessoas. E eu vejo que ela se libertou de muitos bloqueios e crenças limitantes a respeito disso, que gerava essa dificuldade, através dessa nova forma de pensar. E eu vejo que também porque ela adquiriu mais clareza sobre o que ela tinha que mudar, principalmente pela necessidade que ela tinha de buscar o equilíbrio, de buscar a verdade também sobre essas dificuldades que ela tinha a respeito principalmente da fala, de se expressar, de expor as ideias. E eu vejo que através dessa busca do equilíbrio e também de resolver essas dificuldades que ela tinha, esses bloqueios, eu vejo que ela conseguiu deixar para trás conflitos que ela tinha, conflitos internos que ela tinha, possíveis padrões de pensamento que ela alimentava, que gerava essa dificuldade em se expressar, e também em tomar iniciativa. Mas eu vejo que ainda existe alguns bloqueios. Eu vejo que do 8 de espadas, que a energia dela no passado, o 8 de espadas, ela totalmente impotente, insegura, com esses bloqueios que ela precisava resolver e com dificuldade em enxergar a realidade. Ela agora está no 2 de espadas. Ainda existe bloqueios
Existe muitas dúvidas também, existe um problema de indecisão que ela precisa resolver, que ainda acaba fazendo com que ela não consiga enxergar a realidade, ela ainda está vendada. Então, e esses bloqueios aqui, o 2 de espadas, tem muito relação com ela se fechar emocionalmente, dela ter dificuldade em se abrir emocionalmente para as outras pessoas, em levar em conta os sentimentos nas decisões, em equilibrar justamente isso, racional com emocional e também com a intuição, porque eu vejo que ela pode desacreditar dos pressentimentos, dos insights que ela possui, da intuição dela. Então eu vejo que, apesar dela ter se libertado de muitos bloqueios aqui, principalmente bloqueios mentais, crenças limitantes, eu vejo que ela ainda possui alguns, e esses bloqueios têm muito relação com o lado emocional dela. Não só tem muitas dúvidas a respeito do que ela sente, a respeito da intuição dela, e também um conflito interior. Ela ainda possui um conflito interior a respeito principalmente do lado emocional, por ela ser muito racional, dela sempre estar ponderando entre a dualidade aqui. Então eu vejo que há muita dualidade ainda nela, que ela precisa resolver, precisa equilibrar o mental ainda com o emocional, para que ela consiga não só se abrir emocionalmente para as outras pessoas, se abrir para o amor, porque isso também afeta o âmbito amoroso. Tem o As de Copas aqui, então eu vejo que ela pode ainda ter dificuldade em se entregar emocionalmente nos relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas de amizade, expressar os sentimentos para as outras pessoas, e isso vem muito dessa dualidade que ela vive, e essa dualidade vem justamente dela ter uma postura muito racional, muito preto no branco, e ela precisa resolver isso dentro dela. Mas eu vejo também que existe aqui o potencial dela ter um relacionamento com uma pessoa específica, onde vai proporcionar o sentimento de amor, que vai despertar o amor em ambas as partes. É possível até que ela já conheça essa pessoa e essa pessoa já tenha oferecido essa oportunidade. Tem o Cavaleiro de Copas. Essa pessoa pode até ter forte influência do signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Mas eu vejo ela muito em dúvida, muito na defensiva. Talvez até com uma certa insegurança em se entregar, um certo medo em se entregar, em se abrir, em ser receptiva a essa oportunidade aqui. E isso vem muito do mental dela, que ela precisa ainda equilibrar com a intuição e o lado emocional. Então eu vejo que há muitas dúvidas, há uma certa indecisão que acaba impedindo que ela se abra emocionalmente, se entregue emocionalmente, e acaba impedindo dela enxergar outra pessoa também como ela realmente é. Porque eu vejo que há desconfiança também em relação ao sentimento dessa pessoa que surgiu ou vai surgir na vida dela. E eu vejo que vai ser necessário trabalhar nessas inseguranças que ela ainda possui, nesses bloqueios que ela ainda possui, e nesse conflito interno que ela ainda possui aqui. Eu vou tirar mais 3 cartas para o desfecho. E eu vejo que a justiça aqui indica que é necessário tomar uma decisão, só que ela ainda está indecisa. E essa indecisão é por ela racionalizar demais, não só o sentimento que a outra pessoa possui, o próprio sentimento que ela possui, talvez por essa pessoa, talvez não acreditar de que esse sentimento seja verdadeiro, talvez não ter certas crenças, talvez que ela ainda precisa resolver a respeito de ela não ser boa o bastante para amar, ou ela não ser boa o bastante para ter um relacionamento que proporciona esse sentimento de amor verdadeiro. Ela pode ter crenças a respeito de
as pessoas não serem confiáveis e essa generalização de que as pessoas não são confiáveis, mulheres não são confiáveis, homens não são confiáveis. Então, que ela precisa resolver ainda e é necessário ela sair dessa postura passiva de indecisão por ela racionalizar demais essa situação e ela ficar analisando muitos prós e contras e ela precisa sair dessa posição aqui de inclusive de uma certa impessoalidade para ela conseguir tomar uma iniciativa, se abrir emocionalmente e investir nesse novo relacionamento que está aqui surgindo, essa oportunidade, mas talvez ela até não, para alguns que vão identificar aqui, se identificar com a história, talvez ainda não percebeu que existe essa oportunidade. E muito dessa não percepção vem desse conflito interno, porque vocês ainda estão vendados. Vocês não estão enxergando a realidade ainda. E vem muito dessas dúvidas, desse conflito interno, que precisa ser resolvido. E eu vejo que quando ela se abrir, tomar a iniciativa aqui de se abrir emocionalmente, se entregar aqui emocionalmente para essa pessoa, há a tendência da relação avançar. Há a tendência dela também acabar confiando mais na própria intuição e acabar sendo guiada por ela. O Cavaleiro de Copas também indica isso. A partir do momento que ela conseguir se abrir e inclusive curar esses bloqueios que ela ainda possui, ela vai ser capaz de ser guiada pela intuição e vai ser capaz de ser mais aberta emocionalmente para as outras pessoas, a compartilhar mais os sentimentos para as outras pessoas. Vou dar mais 3 cartas. Nove de paus, 4 de paus, as de ouros, isso. Antes de eu falar aqui sobre essas cartas, a justiça ela é muito ligada também à lei de causa e efeito. Então a justiça vem aqui para lembrar a essa pessoa, essa mulher da história, que tudo tem toda atitude, toda postura, toda atitude que a gente tem perante a vida tem a sua causa e o seu efeito, tem a sua consequência. Se ela continuar agindo dessa forma, de forma insegura, com resistência, se fechando emocionalmente, é isso que a consequência é ela atrair mais situações que vai trazer mais esse sentimento de insegurança, vai fazer com que ela se feche ainda mais e isso vai dificultar muito a vida dela, principalmente a vida afetiva. Então ela precisa lembrar que tudo tem sua causa e seu efeito, e que ela precisa agir de acordo com isso, além de buscar sempre o equilíbrio. Eu vejo que já existe essa característica na personalidade dela, dela sempre estar buscando o equilíbrio, tanto que ao lidar com as situações ela sempre enxerga o lado do outro para equilibrar as vontades, as intenções. Eu vejo que é uma pessoa que tende a ser muito justa nas situações, tende a ser impessoal também, justamente pela busca pela justiça e também pela verdade. Eu vejo que é uma pessoa que preza muito pela verdade. Então, talvez ela esteja exagerando muito nessa necessidade de ter verdade, de ter justiça, e isso gerando essa postura de descrença a respeito do que sente, do que as outras pessoas sentem, principalmente uma pessoa aqui que pode ter afeto, amor por ela, e ela pode desconfiar muito a respeito desse sentimento, e por conta desse excesso, não só de racionalização, mas também excesso de buscar a verdade sobre as situações. Então ela tem que levar em conta que existe essa lei da causa e efeito.
Então, ela precisa mudar a postura, porque eu vejo que ela está adotando uma postura muito defensiva, e uma postura muito passiva também por conta dessa reatividade, para que as situações mudem, para que haja avanço na situação. Então é preciso ela se abrir, ser receptiva aqui, mas não sendo passiva. Eu vejo que é preciso ser receptiva, mas também tomar atitudes para que haja fluidez na situação. E é justamente isso que ela tem medo, tomar uma decisão, tomar uma atitude, uma decisão que é necessária aqui. E a decisão é justamente se abrir emocionalmente. O 9 de paus só confirma aqui a postura defensiva dela. Eu vejo que ela está adotando essa postura defensiva por medo de sofrer, por medo de repetir experiências passadas. E eu vejo que isso acaba limitando não só as relações que ela possui, como também acaba afastando novas pessoas que surgem na vida dela, querendo ou fazer amizade ou tendo interesse amoroso aqui, caso ela esteja solteira. E eu vejo que essa postura defensiva é muito por conta do que ela já viveu e que ela precisa mudar essa postura. Ela precisa levar em conta as experiências que ela já teve, inclusive experiências ruins, como levar em conta essas experiências, esse conhecimento, para não repetir os erros que ela cometeu no passado, e não como uma forma de se proteger de novas situações. Eu vejo que ela tenta se proteger aqui, por medo realmente de repetir as experiências passadas. E por conta dessa postura defensiva e insegura, que talvez até essa postura defensiva também seja uma forma de preservar a própria energia, próprio emocional, próprio equilíbrio mental que ela adquiriu através dessa resolução aqui de bloqueios que ela tinha no passado, mas que ela ainda possui bloqueios aqui que ela precisa resolver. E eu vejo que essa necessidade de se preservar vem muito atrelada ao medo, à insegurança, e que ela precisa refletir para mudar essa postura. E eu vejo que essa postura também acaba dificultando que ela acabe tendo um relacionamento. Tem um 4 de paus aqui, acaba ela dificultando que ela tenha um relacionamento estruturado, harmonioso com uma pessoa, que eu vejo que existe uma pessoa interessada, ou vai surgir uma pessoa aqui interessada, declarando o afeto aqui. E eu vejo que essa postura dificulta ela alcançar isso, ela concretizar esse relacionamento. Dificulta também dela se divertir com outras pessoas, relaxar, porque eu vejo que há uma resistência muito forte, justamente por conta da insegurança e do medo. E também dificulta que ela consiga, eu vejo que também influencia na área financeira e profissional, de modo que ela tenha dificuldade em investir em novos projetos, talvez por medo de se arriscar, medo do fracasso. Então é necessário ela mudar essa postura de desconfiança, de descrença, para que ela busque se conectar com a intuição dela, e essa conexão com a intuição pode ser dada através da abertura emocional, dela buscar curar também os bloqueios restantes que ela ainda possui aqui do passado, que foram a consequência de experiências passadas, para que ela consiga não só se abrir emocionalmente, se conectar com a intuição, se entregar nos relacionamentos, não só relacionamento amoroso, conseguir se divertir com outras pessoas, conseguir ter uma energia mais de leveza, de aproveitar a própria liberdade, de ser mais espontânea com as outras pessoas, e também de concretizar um relacionamento que ela pode desejar, mas que ela mesma dificulta a concretização por conta dessa postura defensiva, e também dela conseguir investir não só nesse relacionamento,
mas também investir em novos projetos, em concretizar as ideias que ela possui aqui a respeito da área profissional, e que também tem essa dificuldade por conta dessa postura que ela possui. Então, a justiça vem aqui lembrar que tudo tem, toda ação tem sua consequência. Se ela continuar agindo de forma defensiva, ela vai dificultar o surgimento de boas oportunidades na vida dela. Oportunidades financeiras, oportunidades reais, que traz eu vejo que traz, se for financeira, traz lucro a longo prazo. Se for oportunidades também que tragam, que ajudam a ela a amadurecer a personalidade, a amadurecer o emocional também, e oportunidades afetivas, novas amizades, novo relacionamento, oportunidades que também despertam esse sentimento de amor aos seres, ao próximo, e também acaba ajudando a alimentar o amor próprio. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Quem se identificou com essa leitura, coloca nos comentários, que eu gosto de saber. E nos veremos numa próxima leitura da série Mensagem das Estrelas. Até lá!